Bonitinha está de férias, né? E você, bonitão? Há quanto tempo que você não faz uma viagem bacana no meio da natureza brasileira? Os destinos são muitos e o visual incrível. De quebra, que tal fazer esportes radicais, aumentar a sua consciência ecológica? Gostou? É o turismo ecológico. E quem veio nos dar uma aula sobre ele é o professor de Planejamento de Turismo da USP, Eduardo Yazgi. Obrigado por ter vindo, Eduardo. Não se levante, fica aí, imagina, tá em casa. Obrigado, viu, querido, por ter vindo. Estou vendo que agora tem uns programas, inclusive, em TV a cabo, falando de turismo ecológico e com uma grande audiência. Eu fico contente. Até o Brasil entrou nessa. Vários países, inclusive o Brasil. Agora, muitas pessoas não entendem o real conceito, né, de ecologia e também possuem uma ideia que me parece errada em relação ao que seja ecoturismo. O que realmente são essas duas coisas? Bem, a ecologia é uma disciplina científica, não é? Antigamente se estudava um animal, uma ave, um peixe, ele sozinho. Até que se deu conta de que era preciso estudar esse animal no seu contexto. Então a ecologia hoje é essa disciplina que estuda o homem e os animais no seu meio. Isso engloba tudo que existe na Terra. Então é extremamente complexo. Tão complexo que, por exemplo, quem estuda muito bem, por exemplo, os répteis, não entende muito bem o que fazem aqueles que estudam os peixes ou os pássaros. Então é como na matemática. A matemática também tem tantos ramos que às vezes um não entende o outro, mas ela tem de ser uma disciplina de síntese, não é? Sem dúvida. Agora, os grandes tratados de ecologia, eles dizem o seguinte, que todo animal, ele tira do meio ambiente alimento, matéria-prima e energia, que ele devolve para o meio ambiente sob a forma de dejetos e calor. Na minha opinião, o melhor lugar para se fazer ecoturismo é num lixão. Porque é lá que está a civilização. Não, lá é que tem tudo. Precisa entender aquilo. Quando fala em dejetos, está lá. E já o turismo ecológico, ou ecoturismo, não é? Não pode ser confundido com turismo de natureza, que é a coisa mais antiga que existe na Terra. Quer dizer, na Idade da Pedra só se fazia isso. Então, esse ecoturismo, ele não dá conta dessa complexidade. Ele é um passeio no mato, na natureza, e não pode ser confundido. Eu estava vendo esse seu texto inicial, eu ia até puxar a brasa para a minha sardinha, porque eu sou botânico. É isso, então, eu sei. Então é assim, a gente estuda a plantinha, aí daqui a pouco a gente vai estudar o inseto que come a plantinha, aí você passa para a entomologia. Aí você vai estudar o passarinho que come o inseto que come a plantinha. Aí você passa para a ornitologia. Aí depois você vai estudar a cobra que come o passarinho, que come o bichinho, que come a planta. E vai embora, isso não tem fim, até chegar em nós outros que vamos destruir tudo mesmo e vamos fazer aquele turismo de lixão. Então, veja só, Rony, então na natureza, se a gente observar bem todos esses filmes que passam, que você citou, a regra é esse, um devora o outro. Agora, a gente precisa conhecer isso, não é? Porque a gente depende desse meio. Na década de 80, teve uma epidemia de meningite no litoral. Me lembro. Agora, descobriram que foi o seguinte, porque se urbanizou tanto, se criou tantos imóveis, isso acabou com os pântanos, que acabou com o sapo que comia o inseto que causava meningite. Então, você veja que a vida de um inseto e de um sapo influi na saúde da gente. Seguramente. Está tudo em equilíbrio. Não existe... A coisa foi de tal forma milimetricamente perfeita que qualquer desequilíbrio dá nisso. Dá numa epidemia, dá numa confusão monumental. Quer dizer... E é preciso que a gente leve essa consciência. Eu não tenho que falar, o que vai falar é você. É a última geração, acho que tem, quer dizer, a primeira geração que enfrenta esse problema da sobrevivência, não é? Exatamente. É a primeira. E olha, puxando mais uma vez a brasa para a sardinha, o homem sente tanta falta da natureza que você pode entrar em qualquer casa hoje em dia, que você vê que tem uma plantinha, tem um vaso com uma planta, porque essa necessidade dele está na memória de DNA. Ele não pode viver sem a natureza. Você vê, está num apartamento, morando numa selva de pedra, mas tem uma plantinha, tem uma florzinha no vaso,
porque ele não Rony, consegue. isso que você falou é o seguinte, eu acho que vai até mais longe ainda, nessa sua linha. Existe uma memória do Éden, que é o paraíso, não é? Tá. Depois esse Éden, ele permanece até hoje, quer dizer, a ideia de felicidade e paraíso é sempre um jardim. O tapete islâmico, o que que é? Flores, flores, flores. E depois, no próprio ícone grego, né, você tem o verde é a cor do sagrado. O tapete islâmico não pode ter verde, que não se pode pisar no sagrado. É verdade. Então, Cristo pode ter a manta verde por fora. Nossa Senhora não, ela precisa ser por dentro. Então, tem essa simbologia que vem longe. Agora, hoje se confundiu muito a questão ecológica com verde. E não é só isso. O que resolve é o gerenciamento dos ciclos energéticos. Então vamos falar de ecoturismo, vamos falar de turismo ecológico e de turismo sustentável. Todos possuem o mesmo objetivo? Olha, o turismo sustentável, ele depende de uma ideia muito maior que é o desenvolvimento sustentável. Então, quando eu falo em turismo sustentável, não é só não jogar latinha de refrigerante, não é isso, é muito primário. Tem por trás disso indústria de aviões, de trens, de ônibus, as imobiliárias, tudo isso que é feito em nome do turismo e pelo turismo. Então, nem tudo isso é sustentável. Quer dizer, hoje em dia, o Concorde já tinha críticas contra o Concorde, hoje já tem contra o trem de grande velocidade. Então, tem várias coisas dependentes do turismo, causadas pelo turismo, e que não são do desenvolvimento sustentável. E o turismo sustentável tende a entrar nessa lógica, muito mais do que cuidar de matinho, né? De latinha no mato. É isso aí. Esse tipo de atitude de turismo, será que de fato consegue ajudar as pessoas a ter um pouco mais de educação ambiental, a ter uma visão sobre esse environment que ela depende para sobreviver? Olha, tem uma coisa muito séria atrás disso, quando eu falei de gerenciamento dos ciclos energéticos, que na realidade o que salva o planeta são três coisas, e ninguém está ensinando isso na educação ambiental. Primeiro, os modos de produção, a tecnologia empregada que tem de ser limpa, não é? Em segundo lugar, ensinar as pessoas a terem menos filho e ensinar a consumir menos. Quando eu falei no lixão, era isto. São três coisas que não se ensinam, são tabus, porque se eu mexer nesses pontos, eu estou questionando o modelo de desenvolvimento. Mas até que ponto... Agora, domesticamente, sim, você pode fazer. Porque é, de fato, eu acho que isso aí é um tripé absolutamente correto. Nós vivemos num mundo imediatista, consumista. Hoje, inclusive, existem problemas de grande complexidade na Europa. A Europa está quebrando, mas em função do envelhecimento das pessoas, mas ao mesmo tempo é um continente que se sustenta, ou seja, ele não vai ter problema energético, nem de comida, nem de nada. De fato, estamos indo para 7 bilhões. Minha grande preocupação é muita coisa. É água. É água. Todo botânico gosta de água. É água. Não vai dar. É muita gente. E essa coisa eu acho que tem que chegar à mente das pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento, no é o nosso caso, que não se pode sair por aí tendo filho nessa quantidade, porque, primeiro, essa criança não vai ter a educação que deveria, porque o desenvolvimento do país vai ser comprometido, porque não vai ter água para todo mundo, porque não vai ter emprego para todo mundo. Esse tipo de consciência precisa ter. Não que exista um índice negativo, como é o caso da Alemanha, por exemplo, não, mas que seja menor. Veja, em cima disso que você falou, todas as guerras do mundo tiveram como origem a disputa pelo território. E qual é o território que tem água hoje? Então a gente precisa abrir o olho. Nós temos 12% da água potável do mundo. Verdade. A maior rede hidrográfica do mundo. Isso aqui. Tudo não está sendo utilizado. Quer dizer, a indústria de automóvel, de avião, impede a gente desenvolver navegação de cabotagem para passageiro, fluvial e assim por diante. Então a gente precisa ter um bom uso dessa água. E continuar lavando as ruas com um jato de água. Potável.
Potável, potável. Que se lave a rua no com meu água prédio não fazem potável. isso. Que se lave a rua com água não potável, está correto, tudo bem. Então, essa água que é reutilizada, tudo bem, não é que a gente seja xiita, mas tem que despertar essa consciência. Por quê? Um barril de água, daqui a uns 30, 40 anos, vai valer 10 vezes mais do que um barril de petróleo. Na Grécia, a água doméstica já é contada por litros, não por metro cúbico. Você vê. Eu acho que... Bom, enfim... Se fala muito em reserva. Eu até radicalizava de alguma maneira antigamente, né? Reservas desconhecidas que valem a pena. Existe uma época do ano melhor para a gente visitar? Uma reserva? Bom, para passeio na natureza, a gente quer sol, mas para conhecer realmente os sistemas, os ecossistemas, na realidade nem precisa ser reserva de verde, é muito confundido com verde. Poderia ser deserto, pântano, claro, né? Tudo isso. Então, eu acho que tudo isso é válido dentro de um verdadeiro ecoturismo, né, que dependeria de guias especializados, e não pode ser qualquer guia, já que ele é um turismo cultural, porque a gente aprende. Então, existem épocas boas, por exemplo, no mundo inteiro, a primavera que conta, né? Porque o acesso é fácil e assim por diante. Olha, segundo a Organização Mundial do Turismo, eu estou com um número aqui, o turismo convencional mundial cresce a 7,5% ao ano. Enquanto o ecológico fica numa margem entre 15% e 25%. Está aqui a pesquisa. E somente nos lugares onde há parques com infraestrutura. O que essa estatística revela? Ela revela o seguinte, que ela não vale para o Brasil, ela não reflete a realidade brasileira. Isso é a Costa Rica? Pode ser. Não sei. Pode ser a Costa Rica. Bem. Bonito, hein? Muito bonito. Onde é isso, crianças? É do Suíte? Costa Rica, né? Costa Rica mesmo. Né? Tinha que ser. Que beleza. Pode falar, do. Bem, olha, há 5 anos, 3 anos, eu computei 700 unidades de conservação federais no Brasil. Quantas tem plano de manejo? Quase nenhuma. Então você vai na Costa Rica, existem voos internacionais exclusivamente para ver esse tipo de turismo, porque isso é um produto exótico que na Europa não tem. Sem dúvida. E no Brasil não existe a mínima infraestrutura para isso. Porque eu preciso ter, para receber visitas, se é um turismo, preciso ter restaurante, preciso ter toalete, preciso ter um centro de recepção, um lugar para projetar uma palestra, né? Fazer uma palestra, projetar filmes. E tem mais, quer dizer, isso é que permitiria um certo lucro para manter a própria reserva. Perfeito. Agora, fora disso, ou se faz assim, ou não existe... Ou reserva mesmo e fecha, acabou. Não sei, você vê, todos os filmes que são rodados em Paris, né? Porque isso dá prestígio, eles pagam para a prefeitura. Filmar na rua se paga para a prefeitura. Olha. Então, eu acho que poderia, inclusive, cobrar de televisões europeias, americanas, que andam filmando aqui e não deixam um centavo. A gente pede até, por favor, para esse homem.